sangue. Exatamente por causa da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que diz que aquele que pecar morrerá. A palavra de Deus era essa. Se quiser colocar ali, pode colocar, tá? Ezequiel 18, 20. Aquele que pecar morrerá. E pronto, acabou. Pecou, morreu. Amém? Isso era a palavra de Deus. Então Deus precisava fazer a sua justiça. Ele tinha que fazer justiça. Porque o nosso Deus é um Deus justo, de justiça. Amém? Ele precisava fazer justiça. Então, uma vez por ano, as pessoas, o povo que Deus separou, aprendeu isso. Eles iam, cada um dentro do seu nível, de financeiro, uma vez por ano, um levava um cordeiro, de uma família mais abastada, o outro levava uma cabra, quer dizer, iam levando. E aquele que não podia, era muito pobre, levava então um pássaro, uma rolinha, alguma coisa, e ali levava para os levitas. Os levitas colocavam ali no altar e tiravam o sangue daquele animal, e aquele sangue, então, com aquele sangue, então, estava justificado o pecado daquelas pessoas. Mas Deus não poderia fazer isso o tempo todo. Isso aí foi só para o homem ter uma ideia, porque o Messias viria, eles precisavam ter essa ideia, esse conhecimento. Isso aí Deus havia feito só para o homem ter um conhecimento de como seria a vinda do Messias, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela aqui no verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus precisava fazer justiça, alguém tinha que morrer. E muitos animais foram mortos, sacrificando, animais inocentes, que não tinham nada a ver com o pecado de ninguém, morria, derramava o seu sangue para cobrir o pecado do povo. Até que um dia, Deus olhou lá do céu e olhou aqui para a terra. Se você quiser ver isso comigo, está em Romanos capítulo 3, verso 23. Pode colocar aqui, por favor, Romanos 3, verso 23. O que foi que Deus viu? Eu gostaria que você lesse comigo. Olha só o que Deus viu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo havia pecado. Todo mundo pecou. Coloca no Romanos 3, 29, por favor. Romanos 3, 29, ali. Porventura Deus somente dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Versículo 31, pode colocar. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Versículo 32. Até aí só? Bem. Então esse é por minha conta. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, coloca agora ainda em Romanos, João 8, verso 34. João 8, 34. João 8, verso 34. Você mexer um pouquinho com a sua Bíblia aí, enquanto os irmãos ali
Joga ali na João 8,34. Então, primeiro, melhor do que eu. E assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós éramos escravo do pecado. Se tornamos escravos do pecado. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado. Ele veio ser justiça de Deus. Ele veio para que através dele, do seu sangue, nós fôssemos justificados. Eu e você fôssemos justificados. Deus então estaria fazendo justiça. O que aconteceu? O Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tomou as nossas dores, Ele tomou as nossas enfermidades, Ele tomou as nossas transgressões. Um dia, quando João estava, o apóstolo João, o profeta João, melhor dizendo, estava no Rio Jordão batizando, e ele olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para nos tirar da escravidão do pecado. Eu e você, como nós lemos lá no início, nós éramos escravos do pecado. E nós precisávamos ser libertos, da escravidão. E a justiça de Deus, é essa: aquele que pecar, morrerá. Por isso a palavra de Deus, ela diz para nós, vai nos dizer, em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não tinha solução. O salário do pecado é a morte. O homem pecou, o homem morre. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 3:23, por favor, Romanos 3:23, põe na tela para os irmãos que estão sem Bíblia, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, versículo 24, justificados gratuitamente pela sua graça. Irmãos, você e eu hoje somos justificados pela graça do Senhor Jesus. Ou seja, você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos a salvação de Deus, mas, querido, pela graça dele, a graça dele, é o que diz aqui a palavra. Ou seja, fomos justificados gratuitamente, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus te redimiu, Jesus me redimiu, Jesus nos redimiu do pecado, pela graça dele. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos nada, você não merece, eu não mereço. Nenhuma criatura merece nada do Senhor nosso Deus. Então o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo para realizar a justiça de Deus. Através da sua própria vida, um inocente tinha que morrer. A justiça de Deus foi feita porque o nosso Senhor Jesus Cristo assumiu todos os nossos pecados. Ali estava sendo feito
a justiça de Deus, conforme eu li lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. A justiça de Deus estava sendo feita, mas para que a justiça de Deus fosse feita, alguém teve que morrer. João 1, 29. Né? João 1, 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Jesus veio a esse mundo sabendo que ele iria morrer como um cordeiro. Ele veio sabendo que ele ia morrer por você. Jesus veio sabendo que iria morrer por nós. Então a palavra de Deus diz que todos pecaram. Não tinha como Deus fazer justiça através do homem, porque todos pecaram. Todos estavam no mesmo barco, no mesmo nível, na mesma situação. Todos nós. Irmãos, não adianta nós olharmos para as pessoas e acharmos que cada um tem um pecado maior do que o outro. Ah não, meu pecado é diferente do pecado do fulano, meu pecado é pecadinho, meu pecado... Meu irmão, a Bíblia aqui já diz aqui que todos pecaram. Amém, querido? Todos pecaram, estamos todos envolvidos, né, na mesma situação de que todos nós pecamos. Não tem como fugir disso. Ah, pastor, meu pecado, eu não tenho pecado, olha, eu não faço mal a ninguém, né? A gente costuma ouvir pessoas falando assim, não, eu sou bom, desde criança eu sou bom, eu sempre obedeci minha mãe, meu pai, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, olha só. Mas querido, você não fuma, não bebe e não mata, mas você é uma criatura imperfeita. Você é uma pessoa imperfeita. O pecado habita em você. O pecado habita em nós. Amém? O pecado habita em nós. Eu não teria, né, dentro da visão de algumas pessoas, eu não teria nenhuma chance. Porque eu cometi assassinatos. Qual a chance que eu teria? Qual a chance que uma pessoa que comete assassinato tem diante de Deus? Qual a chance? Qual a chance que uma pessoa que adultera tem diante de Deus? Qual a chance que uma pessoa que está na fornicação tem diante de Deus? Qual a chance que uma pessoa que fala uma mentirinha tem diante de Deus? Ah, pastor, meu pecado não é como dele não, pastor. Ele matou, ele roubou, tem que estar mesmo lá na cadeia, né? Mas eu só pego uma mentirinha, meu querido, você vai para o inferno. Da mesma maneira que a pessoa que fez coisas tenebrosas, terríveis, horrendas, você vai para o inferno, não tem jeito. Você está entendendo, querido? Deus precisa fazer justiça. E a justiça de Deus foi feita, meu querido, através de Jesus. É isso que nós precisamos lembrar. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar isso. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Tudo começou ali, como eu disse, lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando Deus falou, olha, e tu lhe ferirás o calcanhar, e ele lhe ferirá a cabeça, ou ele lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O calcanhar do Senhor Jesus foi ferido na cruz do Calvário, pregado, se cumpriu ali. Quando o calcanhar de Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Mas ali na cruz do Calvário se cumpriu também quando Jesus estava destruindo a cabeça de Satanás, da velha serpente. Ele destruiu a cabeça, o sistema na cruz do Calvário. Quando Jesus falou, Pai, está tudo consumado, ele destruiu, porque ele subiu aquela cruz como um cordeiro, sem pecado, não pecou.
Isso por causa de mim, por causa de você. Jesus foi o sangue inocente que foi derramado por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, até os seus acusadores, como Pilato falou, esse homem não tem nenhum pecado, eu vou lavar minhas mãos. Qual o pecado que ele cometeu? Ele não tem pecado. Aleluia. E nós precisamos se lembrar disso. Ali no Jardim do Éden, quando foi morto aquele animal, ali já estava começando também a nossa redenção. Ali no Jardim do Éden, Deus já estava preparando tudo. Alguém ia morrer. E Deus olhou lá do céu e falou, conversou com o filho naturalmente, falou, a quem enviarei? Olha como estão meus filhos, como ovelhas desgarradas, inúteis, no pecado, olha como eles estão lá na terra. E Jesus falou, envia-me a mim. E Jesus foi enviado. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito filho, para que ninguém pereça, para que ninguém morra. Então hoje, querido, nós temos direito, temos que andar de cabeça baixa assim para Jesus. Temos que andar de cabeça baixa, Senhor, reverenciando a Ele. Senhor, Tu és o meu Salvador. De cabeça erguida para o diabo, que é o seu acusador. Satanás, demônios, não adianta me acusar, porque Jesus derramou o sangue dele lá na cruz por mim. Ele perdoou meus pecados. Ele já perdoou meus pecados. E Ele perdoa quantas vezes for necessário. Foi cantado aqui o hino. Me ama, Ele me amou. Querido, Jesus te ama. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque Jesus nos ama. A palavra de Deus lá em João, 1 João capítulo 5, diz que Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para comigo, para com você, derramando o sangue do seu próprio Filho por cada um de nós. Deus provou já o seu amor, o amor que Ele tem por mim e tem por você, está provado. Amém, queridos? Deus prova o seu amor para conosco. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. A gente vê muitas pessoas, casais, namorando, e às vezes, né, principalmente parte do homem, né, do rapaz, conversando isso em gabinetes pastoral. Quantas vezes isso já aconteceu? Pastor, meu namorado me pediu uma prova de amor. Uma moça uma vez me contou até uma história, né? Pastor, ele comprou uma aliança, um par de aliança para a gente noivar. E logo quando nós nos noivamos, ele falou, agora eu quero uma prova de amor. A moça foi ver a aliança, conversando com o rapaz, e essa aliança de ouro? Não, é a baiada ouro. Mas quando ela foi ver, foi pior ainda. Nem a baiada ouro era. A aliança era lata pura. Eu falei, é desse jeito que ele está te valorizando, minha filha. Você é uma lata velha. Ele quer fazer uso de você e te descartar. Você é uma lata para ele. Ele quer te enganar. Irmãos, mas Deus não. Ele fez uma aliança conosco. Aleluia! Aleluia! E a aliança que Deus fez foi a aliança de sangue, através do sangue puro, carmesim do seu Filho. Aleluia!
Não foi uma aliança qualquer, foi uma aliança feita no sangue de Jesus. Sabe por quê? Jesus te valoriza. Jesus, você é vida para Jesus. Nós somos vida para Jesus. Nós valemos muito para Jesus. Aleluia. Ele morreu para viver a sua vida. E agora Ele deseja que eu e você vivamos a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, essa é a maior prova de amor. Derramar o seu sangue. Derramar o seu sangue por nós. Tantas pessoas pedindo prova de amor nos dias de hoje. Mas Jesus não pediu, Ele deu. Ele se entregou. Amém, querido? Amém. Com a sua maior prova de amor para conosco, entregando-se na cruz do Calvário por nós. Agora aqui em Mateus, vamos aqui para Mateus, ver o que o Senhor Jesus sofreu por nós. Mateus, capítulo 27 de Mateus. É para lembrar, porque ceia do Senhor é isso, nós precisamos se lembrar. A gente esquece com muita facilidade. Às vezes eu fico forçando a minha mente para saber o que é que eu almocei, que eu quero chegar em casa à noite e comer alguma coisa. Meu Deus, o que é que eu almocei hoje? É verdade. Eu não sei se com vocês acontece isso. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu almocei hoje? O que é que a minha esposa fez? Então, para saber o que tem na panela lá na geladeira para comer à noite, né? Aí o almoço, o que foi? Dependendo do que foi o almoço, né? Amém? Aí a gente esquece o almoço. Agora, não vamos esquecer do que o Senhor Jesus fez por nós, com certeza. Esquecemos com muita facilidade. Olha só, eu vou ler aqui o que Jesus fez por nós. Mateus 27, 33. Olha o que Jesus fez por nós, o que Ele sofreu. Olha só o que diz aqui. Diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Na minha Bíblia é fel, que é vinagre, é a mesma coisa, tá, gente? Na minha Bíblia é fel. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Olha o que fizeram com o nosso Jesus. Não é assim que as pessoas fazem? Já faz assim, né, cara? Né? Quando uma pessoa não foi bem, fez alguma coisa, alguma besteira, né? Nós não fazemos isso até o dia de hoje? Fazemos. Assim mesmo. Menear a cabeça é isso. Meneando a cabeça aí. Aprontou tanto esse Jesus aí, falou que fazia, acontecia, olhando para ele, né? E os que passavam blasfemavam, não só meneavam a cabeça, mas blasfemavam contra ele. 40, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes, olha, até os príncipes, né, dos sacerdotes, com os escribas, os doutores da lei, olha, os anciãos, os mais velhos, os fariseus, né, escarnecendo diziam: salvou
os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz. E cremos nele. Confiou em Deus. Tem tanta gente que fala isso para nós. Às vezes você confiou em Deus. Hein? Todo dia está na igreja. Olha o que aconteceu com seu filho. O que aconteceu com sua filha. Olha o que aconteceu com você. Confiou em Deus. Né? Porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também rosto os salteadores que com ele estavam na cruz. Até os camaradas que estavam ali na cruz. Menos um. Se tu és o filho de Deus, salva nós. E salva você também. Até quem estava na mesma situação que ele se encontrava. Queridos, aqui nós aprendemos, aqui nós nos lembramos do que o Senhor Jesus sofreu por nós. Ali na cruz, quando deram a Jesus aquele vinagre, aquele fel, diz aí a história, que era um material preparado para, como se fosse para a pessoa não sentir muitas dores, uma aplicação as pessoas aplicam, né? Anestesia, né? Aquilo ali anestesiava para não sentir dores. Mas Jesus, querido, não quis. Ele quis carregar a sua dor. Ele precisava. Ele rejeitou receber aquele remédio que fizeram ali para ele. Ele falou, não, eu preciso, eu tenho que carregar dor. Eu tenho que carregar o sofrimento deles, porque foi para isso que eu vim, para carregar a dor deles. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem de dores. Amém, querido? Carregou as nossas dores. Sofreu por nós. Ali naquela cruz do Calvário, naquele lugar. Ali Jesus, que era inocente, se fez culpado, se tornou culpado. Ele não era culpado, mas ele se tornou culpado, se tornou pecador, querido. E nós precisamos valorizar isso, irmãos. Nós precisamos valorizar o sangue de Jesus. Ele carregou ali naquela cruz do Calvário todos os nossos pecados. Imagine você o pecado de toda a humanidade, até daqueles que ainda vão nascer. Todos os pecados foram colocados em Jesus. Por isso ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse para o Pai, por que ele havia o abandonado? É porque Deus não podia olhar para o pecado. Jesus agora ali não era um pecador, mas Jesus ali, querido, entenda isso, ele se tornou pecado, objeto, pecado. Por isso o Pai não olhou para ele naquele momento. Porque ele não era um pecador como eu e você. Ele não assumiu o pecado de uma pessoa. Ele assumiu todo o pecado. Então Jesus se tornou pecado. Amém, querido? Está dando para você entender? Amém. Não um pecador, mas ele se tornou pecado. Ali naquela hora a justiça de Deus estava sendo feita em Jesus. E agora Jesus morreu para nos tirar da escravidão e nos livrar. Hoje eu e você somos livres por causa do Senhor Jesus. Não deixe, meu querido, querida irmã, que nada prenda você no pecado, porque Jesus já morreu para te libertar do pecado. Amém? Glória a Deus. Jesus vai encerrar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele permite que nós façamos a escolha. A escolha é nossa. Aquela havia 3 cruzes ali no Calvário. Amém? 3 cruzes ali. Jesus estava no meio. Isso significa que o homem, ele tem liberdade de escolher o lado que ele quer ficar, o lado que ele quer andar.
Teve um ladrão ali que escolheu ficar do lado de Jesus. Amém? O outro ladrão escolheu ficar longe de Deus. Jesus é o centro. Por isso tudo Jesus nos ensina. Há dois caminhos. Há um caminho estreito para quem quer andar com Jesus. Há um caminho largo para quem quer viver sem Jesus. Amém, meu querido? Você está entendendo? Aleluia. Há dois caminhos. Há duas portas, disse Jesus. Há a porta estreita e também a porta larga. A escolha é nossa. A decisão é sua. Somos nós que temos essa liberdade. Porque o diabo, quando escraviza, ele não dá liberdade para ninguém. Quem já foi da macumba aqui sabe que quando alguém tenta sair lá do espiritismo, né, lá da macumba, da magia negra, a primeira coisa que o diabo faz é fazer o quê? Eu vou te matar. Eu vou tirar a tua vida. Eu vou te destruir. Porque ele quer escravizar o tempo todo. Jesus não escraviza. Ele dá liberdade de nós escolhermos. Se você quer ficar ao lado dele, ele te ama. Se você disser que não quer ficar ao lado dele, ele te ama do mesmo jeito. Mesmo sabendo que você está indo no caminho da porta larga, mas ele te ama, te dando uma oportunidade. Mesmo lá na porta larga, ele vai te dar uma oportunidade. Mesmo no caminho largo, ele vai te dar uma oportunidade. Ele espera que você volte para ele. Aleluia. Porque ele não escraviza, ele veio para libertar o homem, ele veio para nos libertar, ele veio para deixar o homem livre. O homem é livre, nós somos livres para fazer a nossa escolha. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é livre para fazer a sua escolha. Você é livre. Agora, sabendo de uma coisa, o pecado tem um preço. O pecado tem um preço. Jesus já pagou o preço. Mas se você rejeitar o preço que Jesus pagou, você vai pagar o preço. Amém? Então Jesus já fez tudo por nós. Depende agora de você. Jesus fez tudo por mim e por você. Só depende de nós. Faça nessa manhã uma reflexão da sua vida. Faça nesta manhã uma reflexão da sua vida. Jesus está voltando, nós temos falado isso aqui. Jesus está voltando, Ele tem alertado as pessoas de que Ele está voltando. Aonde você quer passar a sua eternidade, é você quem escolhe. Deus não vai escolher por você. Ele já te escolheu. Ele derramou o sangue dele por você. Você já é o escolhido de Deus. Amém? Você já é um escolhido do Senhor. Ele já te escolheu. Agora você tem o direito de escolher o caminho que você